Formosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos lusitanos, que eu vos prometo, filha, que vejais esquecerem gregos e romanos, pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do Oriente. Fortalezas, cidades e altos muros, por ele vereis, filha, edificados. Os turcos belacíssimos e duros, deles sempre sereis desbaratados. Os reis da Índia, livres e seguros, vereis ao rei potente subjugados, e por eles de tudo, enfim, senhores, serão dados na terra lei melhores. Bom, isso aqui são algumas estrofes do segundo canto dos Lusíadas, que hoje nesse vídeo eu vou estar resumindo aqui para vocês. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu tô aqui trazendo mais um vídeo comentando essa grande obra aqui, a maior obra da literatura portuguesa, Os Lusíadas, do nosso querido Luís de Camões. Então, aqui, né, antes para estar relembrando e resumindo o segundo canto da obra, é importante estar relembrando o primeiro canto, né? A obra tem uma continuidade, então, para estar entendendo melhor o segundo canto, a gente tem que estar fresco aí na memória o que aconteceu no primeiro. Quando Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama, que é a empreitada pioneira portuguesa para estar estabelecendo uma rota segura até a Índia, ou seja, para descobrir a Índia, para descobrir o Oriente, Camões não começa narrando a obra desde a partida de Vasco da Gama e seus marinheiros ali de Portugal. Ele não começa narrando, eles saíram ali de Lisboa, foram e contornaram a costa africana até alcançar a Índia. Ele não fala isso. Ele começa já narrando quando os portugueses estão navegando na costa africana oriental. Ou seja, depois eles já terem passado ali do Cabo das Tormentas, que é o Cabo da Boa Esperança. Quando eles estão encontrando alguns povos muçulmanos ali de Moçambique, mais precisamente. Então é ali que Camões começa a narrar a empreitada portuguesa. Nesse momento, enquanto os portugueses estão navegando por ali, que é próximo de Madagascar, para que vocês estarem se situando, é a ilha de Moçambique, onde os portugueses vão estar se encontrando com os povos muçulmanos ali, fica próxima de Madagascar. Nesse momento o Júpiter convoca todos os deuses ali para um concílio, que é o Concílio dos Deuses, para estar discutindo o futuro do Oriente, né? E Júpiter ele conta o futuro e fala, a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida nessa empreitada, e Portugal vai estar estabelecendo, graças a essa jornada do Vasco da Gama, vai estar estabelecendo uma rota segura para alcançar o Oriente, e a partir disso Portugal vai estar realizando os maiores feitos da humanidade até então. Os feitos que os portugueses vão estar realizando ali, as batalhas que eles vão travar, os locais que eles vão estar conquistando, os povos que eles vão subjugar, assim, esses feitos vão ser os maiores até então, e eles vão até sobrepujar tudo que foi, jogar no esquecimento tudo que foi feito até então. Ou seja, as obras ali vão ser tão grandiosas que tudo feito no passado vai ser esquecido, vai ser praticamente visto como nada. Tendo ouvido isso, né, o deus Baco, que estava ali no concílio dos deuses, ele se mostra contrário ali a essa empreitada. Porque ele, no passado, ele realizou grandes feitos ali, quando ele era um mortal semideus. Ele realizou grandes feitos no Oriente. Mas, como Júpiter bem disse, os feitos dos portugueses vão ser tamanhos que os feitos do passado vão ser diminuídos. E ele não quer que isso ocorra. Baco não quer que o nome dele seja diminuído, que ele caia no esquecimento em prol dos portugueses. Então aqui a gente vai ver que ele vai ser o grande antagonista da obra. Ele vai colocar todo o esforço dele para destruir a frota do Vasco da Gama e impedir que Portugal alcance o Oriente. Em contrapartida, a deusa Vênus, ali no concílio, é que se mostra favorável. Ela quer que os portugueses sejam bem-sucedidos. E a gente vai ver que ela vai não vai medir esforços para proteger os portugueses contra as armadilhas do deus Baco. Então a gente vê ali, essa primeira parte é muito importante, é o concílio dos deuses, onde a gente vê que Baco é contra os portugueses enquanto Vênus é a favor. Quando os portugueses passam ali estão navegando ali, como eu falei para vocês, estão ali em Moçambique, eles acabam encontrando alguns povos africanos que habitam a ilha de Moçambique, que ali tem uma ilha chamada Moçambique, não é exatamente a mesma Moçambique de hoje em dia, se vocês olharem no mapa, não é bem a mesma região. Vários reinos ali, principalmente os reinos africanos, eles têm nomes diferentes, afinal Camões escreveu isso há 500 anos atrás praticamente, então a gente tem que lembrar disso. Quando os portugueses se encontram com os povos locais, o regente de Moçambique ele vai conhecer a frota portuguesa, né? E vai conhecer esses marinheiros visitantes que estão ali parando no reino dele, na terra dele. E ele, ao descobrir que esses marinheiros são cristãos europeus, ele é tomado de um ódio muito grande. Por quê? Porque ele é muçulmano. E a gente bem vê aqui ao longo de toda a obra uma rixa, um ódio que os cristãos e os muçulmanos têm um contra os outros, né? Seja qual a cultura, qual povo seja, sempre vão se odiar. Então o regente de Moçambique deseja destruir os portugueses. O deus Baco, vendo isso, ele que também quer destruir os portugueses, se aproveita dessa situação e vai até o regente de Moçambique, estando disfarçado de um muçulmano, ele se disfarça, ele não se apresenta como um deus, mas ele vai e manipula o regente de Moçambique, fazendo com que ele ataque os portugueses.
No momento que Vasco da Gama vai com alguns marinheiros em terra pegar mantimentos, eles são atacados. Mas esse ataque é frustrado porque os portugueses são um povo guerreiro, um povo muito belicoso, e eles facilmente repelem o ataque e inclusive massacram o povo de Moçambique. Em resposta, né, o regente de Moçambique aplica a segunda armadilha. Né? Baco propôs duas coisas. Primeiro, atacar os portugueses, e caso não conseguisse, ele propôs que o regente de Moçambique fornecesse um guia para o Vasco da Gama. Como a gente bem sabe, essa empreitada foi pioneira. Foi a primeira empreitada portuguesa rumo ao Oriente. Então, a frota do Vasco da Gama estava navegando um tanto às cegas. Eles não sabiam exatamente o caminho que seguir. Então, receber um piloto, um guia para conduzir eles, para estar auxiliando eles nessa viagem para alcançar a Índia, era algo que o Vasco da Gama queria muito. Ia facilitar muito essa jornada. Então, ele aceitou. Então, essa era a armadilha de Baco. Era a segunda armadilha de Baco, porque esse guia que o regente de Moçambique ia fornecer, ele não ia levar os portugueses para a Índia. Na verdade, ele ia manipular os portugueses e levar eles para um outro local esse que ia destruir a frota portuguesa, ou seja, uma segunda armadilha. E é isso que a gente está vendo aqui no começo, que a gente precisa entender para estar lendo aqui o segundo canto. Né? Porque o segundo canto ele começa com os portugueses já em Mombasa, que é onde existe uma armadilha preparada. Esse piloto guia de Moçambique levou os portugueses para Mombasa, dizendo que ali existiam povos cristãos. O que é mentira, ali em Mombasa existiam apenas povos muçulmanos, né? O povo ali africano era todo muçulmano. Mas Vasco da Gama e os portugueses acreditando nisso, tendo sido manipulados, eles falam, nossa, eu quero ir para lá, eu quero conhecer os povos cristãos dessa região. Então, eles são levados para ali. Baco também já tinha passado ali por Mombasa e manipulado o rei de Mombasa, avisando que o povo português estava vindo até ali, que era um povo perigoso e que ele tinha que ser destruído. Então, quando os portugueses chegam ali, já existe uma armadilha preparada para eles. Então, esse é o contexto aqui que a gente vai ver. Quando os portugueses chegam e são bem recebidos ali, com muita alegria, eles nem percebem nada, estão sendo manipulados pelos muçulmanos. Seja pelo muçulmano guia que está levando eles, que é o muçulmano de piloto de Moçambique, quanto o rei de Mombasa. Nesse momento, Vasco da Gama ele não quer atracar ele não quer atracar com a frota em Mombasa, ele não quer entrar diretamente na ilha. Tanto que os portugueses têm por costume eles ficarem ancorados do lado de fora dos locais onde eles ficam. A gente vê isso em Moçambique, em Mombasa, em Melinde a gente vê isso. Quando os portugueses finalmente chegam na Índia, eles chegam num reino de Calicut, chama esse reino, eles também atracam ali do lado. Eles não entram, não adentram no porto diretamente. Mas, tendo tanta confiança ali nos muçulmanos, né, sem nem perceber que está caindo numa armadilha, o Vasco da Gama falou, tudo bem, eu vou atracar. Mas primeiro eu vou mandar 2 marinheiros meus para conhecer a cidade, porque eu quero confirmar se é verdade mesmo o que vocês dizem, ou seja, se vocês são amigáveis e se em Mombasa realmente existem cristãos. Então, Vasco da Gama manda 2 marinheiros. Esses marinheiros é bem interessante que eles são, na verdade, 2 prisioneiros condenados por grandes crimes e que era comum esse tipo de prisioneiro ser levado em embarcação, porque eles eram os primeiros a desbravar um território novo. Ou seja, em vez de você estar mandando os seus marinheiros, os seus guerreiros, você manda primeiro esses prisioneiros. Aí caso aconteça alguma coisa, eles são os primeiros a sofrerem danos ou algum tipo de mal. Então, eles meio que são a isca. Então, Vasco da Gama tinha alguns prisioneiros que tinham essa função ali na embarcação e ele manda eles. E, como Baco já tinha preparado uma armadilha, esses 2 prisioneiros são manipulados. Eles são levados até um local onde Baco, estando disfarçado de um sacerdote cristão, provavelmente de um padre, ele prepara um falso altar ali, cristão, e celebra uma falsa missa, ele celebra um falso ritual. E esses 2 marinheiros ali, prisioneiros que são cristãos, eles acreditam em tudo. Tanto que quando eles voltam para as naus portuguesas e informam Vasco da Gama, eles lá, então, aqui realmente tem cristãos, a gente viu ali um culto sendo proferido, nós somos muito bem tratados, ou seja, o povo aqui de Mombasa é um povo amigável, a gente não tem que ter mal algum. E nisso, Vasco da Gama, acreditando, decide entrar com as naus dentro de Mombasa. Né? Tem um rio, que do mar para dentro da terra tem um rio que conduz, então a frota portuguesa vai entrando e está prestes a cair numa armadilha. Acontece que a deusa Vênus, como eu bem disse para vocês, enquanto o Baco quer destruir os portugueses, a deusa Vênus quer sempre proteger, quer que os portugueses sejam bem-sucedidos nessa empreitada. Então ela intervém, né? Ela vê que eles estão caindo numa armadilha, que eles não percebem que é uma armadilha,
E ali dos domínios dela no céu, ela parte rumo aos mares para salvar os portugueses. Para salvar eles, o que ela pretende? Ela pretende impedir que a frota entre de vez em Mombasa. Ela pretende segurar a frota e mudar a direção dela. Ela já fez isso antes. No final do primeiro canto, a gente bem viu que antes do piloto de Moçambique levar a frota portuguesa para Mombasa, ele tentou levar eles para um lugar chamado um reino, uma região chamada Quiloa. Que ali também ele mentindo e falar, não, aqui tem cristão, você vai gostar de conhecer esse local. Sendo que Quiloa provavelmente ia ter uma outra armadilha. Mas Vênus impede os portugueses mudando a direção dos ventos. Então, ela já tinha salvo os portugueses no momento anterior. E aí, como o piloto de Moçambique não tinha desistido de destruir os portugueses, ele falou, não dá pra ir pra Quiloa, mas tem Mombasa. Vocês podem ir pra Mombasa. Então aqui, em Mombasa, a gente vai ver a segunda intervenção de Vênus. Essa que ela faz diretamente. Para impedir que a frota entre diretamente na ilha, em terra, e atraque na cidade, ela chama as ninfas filhas de Nereu, que são algumas divindades, são seres mitológicos em formato de mulher ali, em formato às vezes até de sereia, são muito encantadoras, muito belas e que sempre conseguem manipular os homens. Então ela sendo uma divindade tão importante, Vênus sendo uma divindade tão importante, tão elevada, ela chama as ninfas para ajudar ela. Então o que ela faz? Elas estão invisíveis para os homens, elas paralisam, elas seguram a frota com as mãos, assim, todas as ninfas, várias ninfas e Vênus, e a frota não consegue avançar, enquanto outras ninfas mudam a direção da embarcação. Disso os portugueses veem que eles estão perdendo o controle das naus. Eu falei, a gente tá, por algum motivo inexplicável, né, afinal eles não estão vendo a Vênus e as ninfas, eles não conseguem atracar e seguir viagem, né, a frota fica parada ali no rio, ali na barra de Mombasa. Nisso, os portugueses começam a gritar entre eles para tentar recuperar o controle da embarcação deles. Os muçulmanos que estavam ali, né, alguns muçulmanos já estavam na embarcação com os portugueses, alguns muçulmanos de Mombasa, enquanto outros estavam já preparando uma armadilha em terra. Eles começam a ficar assustados, porque como eles não falam português e estão ouvindo os marinheiros lusitanos gritando, eles acham, nossa, descobriram a nossa armadilha, fomos descobertos. Eles começam a fugir das naus, inclusive aquele piloto de Moçambique que conduziu eles para essa armadilha, ele também fica assustado e foge. Ao perceber isso, né, vendo todos eles fugindo sem nenhuma razão, Vasco da Gama finalmente, né, percebe que tinha uma armadilha preparada, né? Então a gente vê aí que Vênus Vênus com a ajuda das ninfas salva os portugueses de cair nessa armadilha. Vasco da Gama nesse momento ele faz uma oração, uma prece, né? Ele dirige suas palavras aos céus, a Deus, e lamenta, né, que os portugueses, os cristãos de modo geral tenham que sofrer tantos danos, enfrentar tantas dificuldades, né? Eles, são os marinheiros, tenham passado tantas dificuldades nessa empreitada até agora, e diz que somente com a proteção de Deus é que ele e os portugueses ele e o povo de Portugal até então se manteve firme e que para concluir essa empreitada ele vai precisar da ajuda e da proteção de Deus, né? Que ele diz diretamente aos céus, né? A alta divindade, né? A divina providência. Vênus, ao ouvir essas palavras, né, ela fica muito comovida e percebe que ela precisa intervir e proteger os portugueses. Então ela sai ali do mar, ela estava ali no mar junto com as ninfas ali no mar de Mombasa e vai até os céus, até a direção de Júpiter. Júpiter, como a gente bem sabe, é o rei dos deuses, ele é o deus de todo do Olimpo, né? É a divindade mais poderosa, mais importante. Vênus vai até ele para manipular ele, para fazer com que ele proteja os portugueses e garanta que a frota seja bem sucedida. Como ela é a deusa da beleza, ela é a deusa do amor, ela se apresenta com um power muito mais bela do que o normal. Ela que já naturalmente é estonteante, ela se apresenta de uma forma tão bela como jamais nunca antes se preparou para manipular Júpiter. Tanto que ela se apresenta para ele e fala diante dele, quase chorando, falando e lamentando, olha, Júpiter, eu sempre fui uma deusa muito bondosa, eu sempre te respeitei, eu sempre quis que você gostasse das coisas que eu gosto e protegesse as coisas que eu gosto. Mas isso não está acontecendo. Você está permitindo que Baco, por meio de suas armadilhas, prejudique os portugueses, né? Isso é Vênus utilizando aí de seus dotes femininos para manipular o deus Júpiter. E ela vai falando isso, ó. Já que você permite que as coisas que eu gosto sofram, que nisso é o caso dos portugueses, a partir de hoje eu vou detestar os portugueses, porque talvez assim você passe a protegê-los, né? Afinal,
Se você permite que as coisas que eu gosto, que eu gosto, as criaturas, as coisas porque eu tenho estima sofram, a partir de agora eu vou ter ódio por essas coisas, por essas criaturas. Eu vou odiar os portugueses, para que assim você possa proteger eles. Ou seja, ela utilizando aí, se fazendo um pouco de coitada, de vítima, fazendo um grande drama, ela consegue comover Júpiter. Júpiter abraça ela e fala: não, não precisa chorar. Você sabe que você tem uma influência muito grande por mim. Eu gosto das coisas que você gosta. Você é muito cara pra mim, Vênus. Isso Júpiter falando. E pra acalmar ela, ele diz: ó, fique tranquila, né? É os versos que eu narrei aqui com vocês. Vou até narrar de novo aqui, ao começo das falas que Júpiter faz, que eu acho que é a parte mais importante. Formosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos lusitanos, ou seja, não tema que eles sofram mal algum. Nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos seus soberanos, ou seja, as suas lágrimas têm um poder muito grande sobre mim. Que eu vos prometo, filha, que vejais esquecerem os gregos e romanos pelos feitos que esta gente há de fazer nas partes do Oriente. Ou seja, os portugueses, ó, eu te garanto, eles vão realizar feitos tão grandiosos que nós vamos esquecer as façanhas realizadas pelos gregos e pelos romanos. Que isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo de toda a obra. Camões enfatizando que os feitos dos portugueses são os maiores feitos da humanidade até então. Se a gente relembrar aqui, eu gosto muito da terceira estrofe do primeiro canto, que é a introdução. Aqui, né? Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, ou seja, que Camões dizendo, ó, esqueçam os grandes feitos marítimos realizados por Ulisses e por Enéas, né? Ulisses, para quem não sabe, é o protagonista da Odisseia. Ele é o Odisseu. Odisseia é o retorno de Ulisses para casa. E a Eneida conta as aventuras, as diversidades que Enéas passou no mar, né? Enéas é um troiano que foge, né? Ele é um dos sobreviventes de Troia e ele é, como eu falei na mitologia, ele é dito como um fundador de Roma. Então aqui, né, é Júpiter falando, ó, fique tranquila, Vênus, que os portugueses vão alcançar a Índia, a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida e eles vão realizar os maiores feitos até então ali naquela região. E nisso, ele também promete, né, e acalma Vênus. Para garantir que que a frota do Vasco da Gama não vai cair mais, não vai sofrer mais nas mãos dos muçulmanos ali, dos muçulmanos africanos, Camões ordena que Mercúrio, que é o deus mensageiro, ele faça duas coisas. Primeiro, ele vai até Melinde, que é um reino africano muçulmano que fica um pouco mais ao norte de Mombasa, onde os portugueses estão nesse momento, e faça com que o povo de Melinde, o rei de Melinde, eles saibam sobre os portugueses e que eles gostem dos portugueses, ou seja, que ele vá até Melinde e espalhe o bom nome de Portugal, do povo lusitano, para que quando os portugueses chegarem ali, eles sejam bem recebidos. Porque como a gente bem viu, quando os portugueses chegam em Moçambique, o regente de Moçambique quer destruir eles. Quando eles chegam em Mombasa, o regente de Mombasa quer destruir eles. Então, em Melinde vai ser diferente, que é esse reino de Belinde. E a segunda coisa é que Mercúrio vá até Vasco da Gama e, aparecendo nos sonhos dele, transmita uma mensagem avisando, ó, você tem que sair de Mombasa agora. Você que tá aí próximo a Mombasa, você tem que abandonar esse local, que aí o povo daí, o rei de Mombasa só quer te destruir. Siga a viagem pela costa, continue navegando que você vai achar um local mais adequado, mais seguro para te proteger. Isso é bem importante a gente ver isso, né? O que aconteceu aqui? Júpiter garantindo que os portugueses vão encontrar um povo amigável na costa africana. Então, mais uma vez eu repetir para vocês fixarem. Júpiter querendo que garantindo que os portugueses vão encontrar um povo amigável na costa africana. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no primeiro canto, durante o concílio dos deuses no Olimpo, o Júpiter fala isso aqui os demais deuses. Vamos aqui. Voltando aqui. Deixa eu só achar para vocês aqui. Aqui, ó, 29ª estrofe. Aqui como eu falei para vocês, né? Júpiter, no primeiro canto, ele convoca as divindades para tá discutindo o futuro do Oriente. E ao falar que os portugueses que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida, que os portugueses vão dominar o Oriente, vão realizar grandes feitos aqui, Júpiter tinha dito assim, ó, que sejam determinam, aqui ó, 29ª estrofe, aqui é a partir do quinto verso. Que sejam não, vamos até ler essa estrofe anterior. E porque como vistes tem passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas e céu experimentados, tanto furor de ventos inimigos, ou seja, considerando que Vasco da Gama e seus marinheiros sofreram tanto até então nessa empreitada, ou seja, até então naquele momento, quando os portugueses já tinham alcançado ali a costa africana oriental, eles já passaram por muitas adversidades, sofreram muito. Que sejam, ou seja, eu, Júpiter, determino
agasalhados nesta costa africana, como amigos, e tendo guarda-sinalas a frota, tornarão a seguir sua longa rota. Ou seja, lá na primeira estrofe, Júpiter já tinha falado, ó, considerando que eles já sofreram muito até então, eu determino que eles sejam recebidos como amigo aqui na costa africana. Ou seja, eles encontrem um local onde eles possam descansar e tendo reabastecido a sua frota, tendo se recuperado, ou seja, tendo descansado, eles possam seguir viagem. Aqui nessa parte do segundo canto a gente vê isso se concretizar. Ou seja, Júpiter determina que Mercúrio vai e prepare um local, ou seja, prepare o povo de Melinde, convença, manipule o povo de Melinde para que eles sejam amigos dos portugueses. É isso que a gente está vendo aqui. Aquilo que aconteceu no primeiro canto a gente se vê concretizar aqui. O deus Mercúrio acata as ordens de Júpiter, né? Afinal ele é o deus dos deuses, ninguém vai ser contra o parecer dele, pelo menos não diretamente. E ele vai e faz isso. Ele leva a deusa Fama, que é a divindade que representa a fama. Então ela espalha o bom nome dos portugueses ali em Melinde, faz com que o povo de Melinde, o rei de Melinde, fiquem muito empolgados e ansiosos para conhecer os portugueses e que sejam amigáveis a eles. E também ele vai, né, até os sonhos de Vasco da Gama e fala, ó, você tem que sair daqui. Mombasa é perigosa, o rei de Mombasa vai te destruir. Você tem que continuar seguindo viagem que você vai encontrar um reino amigável. Os portugueses, então, né, nesse momento Vasco da Gama acorda e ele vê, ó, isso aqui não foi só um sonho, é um sinal divino. E ele acorda a frota dele, estava de noite, e eles, ali no anoitecer mesmo, eles recolhem as âncoras e dão um seguimento à viagem. E vão navegando. Eles encontram uma embarcação no meio do caminho e Vasco da Gama captura os muçulmanos dessa embarcação. E ele pergunta, ó, eu quero que um de vocês seja um guia pro resto da viagem. E fala, ó, ali na linguagem trocada, falou, eu nem sei onde fica a Índia, eu não posso te ajudar nisso. Mas tem um reino aqui perto que o rei de lá ele é muito bondoso e ele com certeza vai ajudar vocês. Nisso Vasco da Gama pensa, opa, a mensagem divina que eu recebi em sonhos falava que ia ter um reino amigável, com um rei amigável. E esse cara aqui, esse muçulmano tá falando isso pra mim. Então certamente eu tenho que ir pra esse reino. E ele fala, ó, é o reino de Melinde. Vasco da Gama chega ali, eles são muito bem recebidos pelo povo de Melinde. Aqui, recapitulando um pouquinho, aqui na minha colinha, eles chegam em Melinde, eles são muito bem recebidos, eles são recebidos com festa. Os portugueses ficam até alegres porque eles chegam em abril, mais ou menos, que é a época que é celebrada a Páscoa. Né? Eles são cristãos, os portugueses são cristãos, é uma data importante para eles. Eles ficam felizes porque eles veem ali o povo celebrando também, um povo muçulmano, mas eles também estão celebrando a Páscoa. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2026, a Páscoa aqui já acabou, mas foi uma época bem interessante assim em 2026, a Páscoa desse ano, porque os cristãos celebraram a Páscoa enquanto o povo muçulmano celebrava o Ramadã, né? É uma época importante, ou seja, foi uma época, um evento raro onde cristãos e os muçulmanos aqui em 2026, eles celebraram essa época religiosa tão importante no mesmo período. Então, né, os portugueses chegam ali e eles ficam felizes, e o povo de Melinde recebe eles também. Vasco da Gama pega um desses muçulmanos prisioneiros e manda ele até o rei de Melinde saudar ele. Em resposta, o rei de Melinde manda um mensageiro. Vasco da Gama falou, ó, você pode entrar aqui, você vai ser muito bem recebido aqui, vocês podem ficar tranquilos, eu vou fornecer todo o mantimento que vocês precisarem para continuar essa viagem. Eu tenho muito apreço pelo povo de vocês são muito famosos, isso aí é o trabalho que a deusa Fama e Mercúrio fizeram. E também eu vou fornecer um guia para vocês continuar nessa viagem de uma forma segura. Esse guia meu vai levar vocês para um caminho seguro até a Índia, que é o local que vocês tanto buscam. Porém, Vasco da Gama falou, ó, infelizmente, isso é Vasco da Gama nas naus, conversando com o mensageiro que o rei de Melinde mandou. Ele mandou um mensageiro até Vasco da Gama. Ele falou, ó, Vasco da Gama disse assim, ó, por causa do protocolo imposto pelo rei de Portugal, eu, como capitão dessa frota, comandante, eu não posso abandonar a minha embarcação e ir até o rei, saudar ele e agradecer ele por ser tão bondoso. Eu lamento isso, eu não posso fazer. O mensageiro pega essa mensagem e devolve. E o rei de Melinde, Vasco da Gama devolve o mensageiro. E Vasco da Gama também envia um embaixador para estar transmitindo essa mensagem. Ó. O embaixador chega e fala, ó, o Vasco da Gama agradece muito o rei por sua hospitalidade, você é muito generoso, muito bondoso. A gente está muito feliz por encontrar um povo amigável aqui, mas infelizmente existe um protocolo e Vasco da Gama não pode deixar as naus portuguesas. O rei de Melinde fica um pouco, né, triste por causa disso, afinal ele queria conhecer Vasco da Gama, mas como o desejo dele era muito grande, ele fala, ó, tudo bem, ele não precisa vir até mim, eu vou até ele. E a gente vai ver aqui, no final da quinta, no final aqui do segundo canto,
o encontro que o Vasco da Gama teve com o rei de Melinde. Eles se encontram ali no meio do caminho. No dia seguinte, né, o rei de Melinde combinou de encontrar os portugueses. E ele vai com alguma companhia de nobres muçulmanos ali do reino dele para se encontrar com Vasco da Gama. Ele se encontra ali nas naus. E ele pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Ele falou, eu fiquei muito empolgado ao saber do seu povo. Vocês são muito famosos. Eu tenho um desejo muito grande de conhecer a história do povo de Portugal. E aí ele pede, quero que você me conte onde Portugal fica, como é o território de Portugal, qual é a história dos antepassados dos portugueses, o que levou Portugal a ser fundada. Conte para mim as batalhas que vocês, portugueses cristãos, travaram com os povos africanos muçulmanos. Me conte tudo. E depois me conte como é que você, vindo da Europa, chegou até aqui. O que levou você e seu rei a querer alcançar as terras da Índia. Como é que você chegou até aqui? Ou seja, Camões, né, que está contando a nossa história, agora ele vai utilizar desse encontro para estar narrando a história do povo de Portugal. Toda a história. A gente tem que bem lembrar, como eu falei para vocês no resumo e nos comentários anteriores, que o Camões não está só cantando os feitos realizados por Vasco da Gama. A empreitada do Vasco da Gama é o tema central e é o pano de fundo para a obra dos Lusíadas. Mas a gente tem que lembrar que Camões canta os grandes feitos do povo lusitano. Não é só os grandes feitos marítimos ou só os grandes feitos de Vasco da Gama. É do povo inteiro. Ou seja, aqui a partir da terceira estrofe, que eu vou estar comentando aqui nos próximos vídeos no YouTube para vocês, Camões vai estar contando a história de fundação de Portugal, os antigos lusitanos que habitavam essa região na época de Roma. E o que aconteceu, como é que os reis portugueses fundaram e estabeleceram e expandiram o reino Império de Portugal. Ou seja, a gente tem que lembrar, os Lusíadas cantam a história, Camões contando a história de todo o povo português. Que é isso que a gente vai estar vendo aí a partir nos versos, nas estrofes do terceiro canto. Tá bom, pessoal? Aí eu aqui, trazendo mais um vídeo aqui dos Lusíadas pra vocês. Vou pedir pra vocês estarem aí deixando um like, se possível tá comentando e compartilhando também. Aí falem o que vocês estão achando aí dos meus comentários aqui dessa grande obra, a obra de Camões aqui, a obra dos Lusíadas. Vou pedir pra vocês estarem se inscrevendo aqui no meu canal no YouTube também, pra vocês estarem acompanhando os vídeos. Pedir pra vocês estarem assistindo os vídeos anteriores, pra vocês estarem se situando melhor, onde eu já comentei aí o primeiro e o segundo canto inteiro, então tá tudo bem resumidinho ali para facilitar a leitura de vocês. E se vocês se inscrevam para estar acompanhando aí os próximos vídeos. Eu vou estar fazendo um esforço muito grande para estar trazendo essa obra aqui inteirinha para vocês. É um esforço aí que eu estou fazendo aqui no canal, aqui no meu canal aqui no YouTube. Eu vou pedir para vocês também olharem aqui a descrição do vídeo. Tem um link que é de um e-book que eu estou vendendo. Estou aí com um e-book que é a obra dos Lusíadas digital. Mas não é só a obra ali, os versos todos, mas a obra inteira comentada. Como vocês estão bem vendo aqui nos meus vídeos, nos meus comentários, é muito difícil ler os Lusíadas. É uma obra que tem quase 500 anos. E Camões, ele se utiliza, né, como ele quer cantar um poema épico, então ele utiliza de uma linguagem truncada. O português que ele utiliza é bem arcaico, então tem nomes mais antigos ou termos que estão em desuso, e é bem difícil ler. E se não bastasse isso, né, ele quer cantar um clássico épico, um épico clássico. Ele se inspira muito em Homero e em Virgílio para estar cantando as obras do povo dele. Então ele vai se utilizar do nome de deuses, de locais antigos, de situações de guerras do passado, de personagens do passado. Ele vai mencionar esses personagens, essas situações. Então é bem difícil ler isso. Mas com esse e-book aí, como tá tudo bem explicadinho, vai facilitar muito a leitura de vocês. Para ler uma obra como essa, é muito importante a gente ter um manual, um guia para estar facilitando a nossa leitura. Então tenho certeza aí que esse e-book que eu estou disponibilizando, vocês vão gostar muito. Ele custa só R$10. Ou seja, por R$10 vocês vão estar aí o Lusíadas inteiro comentado. Vai facilitar muito aí o trabalho. Esse trabalho vai facilitar muito a leitura de vocês. Tenho certeza aí que vocês vão estar gostando muito. Nesse momento aqui, eu tô gravando aqui na metade de abril de 2026. Então no momento aí já tem, se vocês adquirirem, já vai ter os 2 primeiros cantos disponíveis, todos comentados. Mas vocês vão estar obtendo tudo, né? Mais pra frente eu vou estar atualizando a obra inteira. Eu acho que na próxima semana eu já consigo estar colocando ali tá disponibilizando junto o terceiro canto comentado. Ele já tá quase pronto, eu só tô revisando ele. Mas adquirindo esse e-book meu, vocês vão ter a obra inteira comentada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a audiência de vocês aí. Não deixem de acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu sou Caio Mota Ribeiro e desejo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.